Huawei Band 6 ou Huawei Band 7? Se você está querendo trocar a sua Smart Band, por exemplo, você já tem a Band 6, está pensando em trocar pela Band 7, será que vale a pena? Ou se você não tem ainda uma Smart Band ou Smartwatch, está querendo comprar e viu que a Band 6 está com um precinho bem mais camarada que a 7, será que vale a pena investir nesse modelo mais antigo ou partir direto para a nova? Esse vídeo aqui é para mostrar para você o meu uso com a Huawei Band 7, que é o lançamento da Huawei de 2022, comparando com a versão de 2021, que é Band 6. Então se liga aí que eu vou mostrar como que foi o desempenho comparando essas duas Smart Bands aqui. Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Júlio. Eu fiz um teste comparativo com essas duas Smart Bands, a de 2021 e a de 2022, e vou te falar o seguinte: não percebi quase nenhuma diferença entre elas, tanto no quesito de monitoramento de saúde, então frequência cardíaca, monitoramento de oxigenação no sangue, monitoramento de sono, quase todos eles são muito próximos, se não iguais. Por exemplo, batimentos cardíacos, a variação é mínima, é de entre 2 e 3 batimentos conforme você vai monitorando ao longo do dia. Monitoramento de oxigenação no sangue é a mesma coisa. Na verdade, nesse aí ficou cravado. Todas as vezes que eu acompanhei os testes, eles sempre davam no mesmo percentual. Então, nesse quesito não tem diferença. Embora a Band 7 ela venha com um upgrade aí no software, né, que faz essa medição de saúde, na prática eu não vi nenhuma diferença. Em relação ao monitoramento do sono, aí sim eu tenho um ponto aqui de discordância. Por quê? Fazendo as medições de sono, eu utilizei as duas pulseiras ao mesmo tempo. As duas mediram exatamente o mesmo horário em que o meu sono começou. O monitoramento do sono em si também foi muito próximo, então eles identificaram ali os mesmos pontos de sono leve, sono REM, ou até momentos em que eu despertei, foram bem próximos também. Mas eu percebi uma maior diferença em relação ao horário em que eu despertei, que seria o momento em que você sai do sono e vai para a vigília. Porque na Band 7, ele mostrou um horário em que eu já estava acordado, mas ainda não tinha levantado da cama. Então, eu estava desperto, não estava mexendo no celular, não estava mexendo em nada, mas estava lá acordado já na cama e ele identificou um horário bem próximo de quando isso aconteceu. Já na Band 6, deu uma diferença aí de mais ou menos uns 15 minutos, porque foi o horário em que aí sim eu levantei de fato para fazer as minhas atividades do dia. Então eu percebi essa diferença, fiz esse monitoramento por volta de 3 dias e nos 3 dias ficou bem próximo. E coincidentemente, nesses 3 dias eu acordei e fiquei um tempinho ali na cama antes de levantar. Então a diferença foi basicamente essa, mas se você parar e analisar a qualidade do sono monitorada pelas duas pulseiras, foi bem parecido, né? Tirando essa parte final aí. E se você está querendo uma pulseira dessa para monitorar suas atividades físicas, contagem de passos, elas ficaram bem próximas ali ao longo do dia, considerando que eu dei mais ou menos 7, 6 ou 7 mil passos, a diferença girou ali em torno dos 100, 120 passos de uma para outra, sendo que na Band 7 ela monitorou mais passos do que na Band 6. Então, considerando esse tanto de passos, a diferença é mínima. E falando em monitoramento de atividades físicas, quando eu monitorei meus exercícios com as duas pulseiras juntas, o desempenho foi também praticamente o mesmo. Ele identificou os picos de batimentos cardíacos, o desgaste físico foi também muito próximo. O que teve uma pequena variação ali foi na queima de calorias, que foi mínima também, foi em torno se a queima foi de 600 calorias no total da atividade, uma marcou 10 calorias a menos do que a outra. No caso, a Band 7 acabou marcando 10 calorias a mais do que apresentou na Band 6. Então, considerando novamente o tempo que foi utilizado, essa diferença é mínima, é desprezível. Então, eu posso considerar que tanto a 6 quanto a 7 vão te apresentar bons resultados de monitoramento das suas atividades físicas. E lembrando que eu considero muito confiáveis os monitoramentos dos aparelhos da Huawei, porque tem já embasamento, tem um canal aqui no YouTube em que ele faz monitoramentos a partir
dados científicos e equipamentos científicos, e a Huawei ela se destaca, não é as mais tops, mas se você considerar o custo, o valor desses produtos, ela é uma das melhores opções em custo-benefício para você monitorar suas atividades físicas, que vai te entregar resultados bem confiáveis. Então tá, daí aí você vira e me pergunta, tá legal então, a Huawei 7 é idêntica a 6, então por que que lançou uma mais nova e não manteve essa? As diferenças eu vou colocar aqui agora. No meu caso, se fosse optar por uma, ficaria com a 7 por conta basicamente de um recurso que a Band 6 não apresenta, que é a possibilidade de você responder pela própria pulseira algumas mensagens de WhatsApp que você recebe. Então, na Band 7 você tem a opção de receber a notificação de WhatsApp e poder responder com emoji ou com respostas pré-programadas. Inclusive, você pode adicionar no aplicativo da Huawei, o Huawei Saúde, respostas rápidas para que você possa responder alguma mensagem sem a necessidade de retirar, de pegar o celular e responder. E na Band 6 você só tem a possibilidade de visualizar as mensagens recebidas. Então, por conta dessa praticidade, eu escolheria a Band 7 porque te dá essa comodidade aí que a Band 6 não tem. Um outro recurso que também é disponível na Band 7 e que não tem na Band 6 é a possibilidade de você manter o visor sempre visível. Então, como as duas possuem uma tela AMOLED, você tem esse recurso de manter as telas visíveis. Aqui no caso da Band 7, ela vai manter um outro layout para consumir menos bateria e vai ficar sempre visível sem a necessidade de você levantar o braço e ela ativar a tela. Esse é um outro diferencial que na Band 7 tem e que a 6 não tem e que pode ser aí um motivo para você escolher a versão mais nova da Huawei. Ah, e esquecendo também, questão de autonomia da bateria. Idêntica. Eu, no meu uso da Band 6, sempre fazendo o monitoramento cardíaco 24 horas e fazendo atividades físicas monitoradas de 3 a 4 vezes por semana, eu tinha uma média de autonomia de 7 dias com a Band 6. E a mesma coisa com a Band 7, também mantendo os mesmos monitoramentos e fazendo atividades físicas, 7 dias pelo menos eu consigo com as pulseiras. Então, na questão de bateria também, os dois são campeões porque entregam uma autonomia bastante grande. Se você não recebe muita notificação, se você não monitora muitas atividades, com certeza você vai ficar longe aí da tomada com 10 dias tranquilamente. E o carregamento das duas também é bem rápido, aí em torno de 1 hora e meia você consegue carregar seu relógio para ficar mais 10 dias aí sem precisar recarregar. Uma melhoria que poderia ter vindo na versão 7 seria a possibilidade do brilho automático de tela, que não veio. Então, as duas continuam tendo o brilho de 1 a 5. Se você estiver fazendo algum exercício no campo aberto e tiver um dia com muito sol, com certeza você vai precisar deixar ela no brilho 5 para poder ter uma melhor visualização. Eu costumo deixar no brilho 3, mas no brilho 3 é meio sofrível você conseguir enxergar as informações se a pulseira estiver direto contra a luz do sol. No brilho 5 você consegue distinguir bem. Seria legal se fosse uma opção de brilho automático, mas se tratando de aparelhos aí que hoje em dia a Band 7 você encontra em torno de 220, com promoções você consegue pegar por menos de R$ 200, e a Band 6 você compra em torno aí de R$ 180, se fizer uma importação direta. Então, pelo custo, realmente essa é uma funcionalidade que é difícil de ter. Mas, mesmo assim, as telas são muito boas, né? Como eu falei, são telas AMOLED, elas têm o mesmo tamanho. É dito que a Band 7 tem um aproveitamento melhor de tela, mas na prática isso é quase que indiferente, porque as duas você vai ter o mesmo tipo de visualização. Bom, pessoal, então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenha te ajudado a tirar essa dúvida de qual escolher e se a Band 6 ou a Band 7 é uma boa opção para você. Deixa um like nesse vídeo se você gostou e escreva aí nos comentários se faltou alguma informação que você tem curiosidade de saber. Se inscreva no canal para continuar recebendo informações, dicas e notícias aí da tecnologia do nosso dia a dia. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima.